Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu apresento mais uma função da química inorgânica. Nós vamos estudar os óxidos. Óxidos são substâncias binárias, ou seja, formadas por apenas dois elementos químicos, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Portanto, essas substâncias, OF2, difluoreto de oxigênio, e O2F2, difluoreto de dioxigênio, não são classificadas como óxidos, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Aliás, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Outra observação importante é que as substâncias água, H2O, e peróxido de hidrogênio, H2O2, são classificadas como óxidos e não como ácidos. Cuidado! Apesar dessas substâncias terem o símbolo do hidrogênio na frente de suas fórmulas, elas não possuem as características dos ácidos. As fórmulas da água e do peróxido de hidrogênio possuem dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Logo, a substância água e a substância peróxido de hidrogênio são classificadas como óxidos. Nomenclatura dos óxidos. Vamos aprender agora como podemos nomear os óxidos. O nome de um óxido depende do elemento que está ligado ao oxigênio. Esse elemento pode ser um metal que possui apenas um NOx, ou um metal que possui mais de um NOx, ou um não metal. Então aqui está o primeiro caso, óxido de metal que possui apenas um NOx. A regra de nomenclatura para um óxido desse tipo é óxido de nome do metal. Essa é a tabela dos metais que possuem apenas um NOx. Metais do grupo 1 da tabela periódica e prata possuem NOx igual a mais 1. Metais do grupo 2 da tabela periódica, cádmio e zinco, possuem NOx igual a mais 2. O alumínio possui NOx igual a mais 3. Vamos aos exemplos. Na2O. O sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo ele possui apenas um NOx. Portanto, o nome dessa substância segue a regra, óxido de nome do metal. Então, o Na2O é o óxido de sódio. CaO. O cálcio é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Também possui apenas um NOx. Logo, o nome dessa substância é óxido de cálcio. A L2O3. O alumínio também é um metal que possui apenas um NOx. Portanto, a L2O3 é o óxido de alumínio. Segundo caso, óxido de metal que possui mais de um NOx. Para esse tipo de óxido, há duas regras de nomenclatura. A primeira, óxido de nome do metal mais NOx do metal em algarismo romano. Ou óxido mais nome do metal, incluindo o sufixo oso para o menor NOx do metal ou o sufixo ico para o maior NOx do metal. Aqui está a tabela com os principais metais que possuem mais de um NOx. Vamos começar com o Cu2O. O cobre é um metal que possui mais de um NOx. Pode ser mais um ou mais 2. Para se nomear esse óxido, tem que se calcular primeiro o NOx do cobre. Então vamos ver como se faz isso. Como o oxigênio tem NOx igual a menos 2, para que a soma das cargas totais seja igual a 0, aqui tem que ter uma carga total igual a mais 2. Como há 2 átomos de cobre, a gente divide esse mais 2 por 2. E o NOx do cobre é igual a mais 1. Portanto, o nome dessa substância é óxido de cobre 1. 1 é o NOx do cobre em algarismo romano. Ou óxido cuproso. O sufixo oso é utilizado para o menor NOx do cobre. Nesse caso, não se utiliza o nome do cobre em português, e sim o seu nome latim. Cuprum mais oso resulta em cuproso. Fe2O3. O ferro também é um metal de mais de um NOx, que pode ser mais 2 ou mais 3. Vamos calcular o NOx do ferro nesse óxido.
o oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Para a soma dar igual a 0, aqui tem que ter uma carga total igual a mais 6. Dividindo mais 6 por 2, o NOx do ferro é igual a mais 3. Portanto, o nome dessa substância é óxido de ferro 3. 3 é o NOx do ferro em algarismo romano, ou óxido férrico. O sufixo é ico, pois mais 3 é o maior NOx do ferro. Ferro mais ico resulta no nome férrico. SNO. O estanho também tem 2 NOx, mais 2 ou mais 4. Nesse caso é mais 2. Mais 2 com menos 2 é igual a 0. O nome desse óxido é óxido de estanho 2. Esse aqui é o NOx do estanho em algarismo romano, ou óxido estanoso. O sufixo oso é utilizado para o menor NOx do estanho. Juntando o nome estanho com oso, fica estanoso. PbO2. Vamos calcular o NOx do chumbo. Como o oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, o NOx do chumbo é mais 4. Somando mais 4 com menos 4, o resultado é igual a 0. O nome desse óxido é óxido de chumbo 4. Esse aqui é o NOx do chumbo em algarismo romano, ou óxido plúmbico. Se utiliza o sufixo ico para o maior NOx do chumbo, que é mais 4. No caso do chumbo, se utiliza o seu nome em latim, plumbum. Plumbum mais ico fica plúmbico. Terceiro caso, óxido de não metal. Quando na frente da fórmula de um óxido há um não metal, a regra de nomenclatura para essa substância é a seguinte: na frente da palavra óxido se utiliza um prefixo. Esse prefixo indica o número de átomos de oxigênio presentes na fórmula do óxido. Mono para um átomo de oxigênio, di para 2 átomos de oxigênio, tri para 3 átomos de oxigênio, tetri para 4 átomos de oxigênio, pente para 5 átomos de oxigênio, hex para 6 átomos de oxigênio e hept para 7 átomos de oxigênio. Na frente do nome do não metal também se utiliza um prefixo. Esse prefixo indica o número de átomos do não metal na fórmula do óxido. Quando há apenas um átomo do não metal nesse óxido, não se usa o prefixo mono. Quando há 2 átomos do não metal na fórmula do óxido, se utiliza o prefixo di. Vamos aos exemplos. CO. Nessa fórmula há um átomo de oxigênio, então antes da palavra óxido se utiliza o prefixo mono. Mono mais óxido é igual a monóxido. E há um átomo de carbono, então não se utiliza o prefixo mono para o não metal. O nome dessa substância é monóxido de carbono. No CO2 há 2 átomos de oxigênio, prefixo di, e um átomo de carbono. Portanto, o nome dessa substância é dióxido de carbono. No SO2 há 2 átomos de oxigênio, prefixo di, e um átomo de enxofre. Logo, o nome desse óxido é dióxido de enxofre. No SO3 há 3 átomos de oxigênio, prefixo tri, e um átomo de enxofre. Portanto, o nome desse óxido é trióxido de enxofre. Cl2O7. Nessa fórmula há 7 átomos de oxigênio, o prefixo é hept, e 2 átomos de cloro, o prefixo é di. Então, o nome dessa substância é epitóxido de dicloro. Agora vamos aprender a montar a fórmula de um óxido a partir de seu nome. Vamos estudar 2 casos: óxido formado por um metal e óxido formado por um não metal. O primeiro caso é de um óxido formado por metal. Então eu coloquei aqui 4 exemplos. Óxido de sódio. Para montar a fórmula desse óxido, eu tenho que saber o NOx do metal e o NOx do oxigênio. O sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica. Logo, ele possui NOx igual a mais 1. E o oxigênio tem NOx igual a menos 2. Como a soma dessas cargas não é igual a 0, eu tenho que cruzar os valores dessas cargas para obter os índices de cada elemento na fórmula do óxido. Então, a fórmula desse óxido é Na2O. Repare que o valor da carga do oxigênio, que é 2,
passou a ser o índice do sódio. E o valor da carga do sódio, que é 1, passou a ser o índice do oxigênio. O índice 1 é omitido. Agora, a soma das cargas totais é igual a 0. 2 vezes mais 1 é igual a mais 2, somando com menos 2 é igual a 0. Não se esqueça que, na fórmula de um óxido, o metal sempre vem na frente, pois ele é o cátion. Ele é o elemento menos eletronegativo que o oxigênio. Óxido de magnésio. O magnésio é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Então, o seu NOx é mais 2. O oxigênio tem NOx menos 2. Como a soma das cargas é igual a 0, basta juntar os símbolos do magnésio e do oxigênio. Logo, a fórmula do óxido é MgO. Óxido de alumínio. O metal alumínio tem NOx igual a mais 3 e o oxigênio tem NOx igual a menos 2. Como a soma das cargas não é igual a 0, basta cruzar os valores das cargas para se determinar os índices de cada elemento na fórmula do óxido. O resultado é Al2O3. Repare que o valor da carga do oxigênio, que é 2, passou a ser o índice do alumínio. E o valor da carga do alumínio, que é 3, passou a ser o índice do oxigênio. Agora, a soma das cargas totais é igual a 0. 2 vezes mais 3 é igual a mais 6. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Mais 6 somado com menos 6 é igual a 0. Óxido de chumbo 4. O chumbo é um metal que possui mais de um NOx. Nesse caso, o NOx do chumbo é mais 4. Está aqui indicado no nome em algarismo romano. O chumbo é mais 4 e o oxigênio é menos 2. Como a soma das cargas não é igual a 0, deve-se cruzar os valores das cargas para se obter os índices de cada elemento na fórmula do óxido. Isso resulta em Pp2O4. Como esses índices são múltiplos, a gente tem que simplificar a fórmula, dividindo esses dois índices pelo mesmo número, de forma a se obter os menores números inteiros. Essa não é a fórmula do óxido de chumbo 4. Dividindo ambos os índices por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. O resultado é PbO2. Essa é a fórmula do óxido de chumbo 4, e não essa daqui. A soma das cargas totais é igual a 0. 2 vezes menos 2 do oxigênio é igual a menos 4. Somando com mais 4, o resultado é 0. E por fim, vamos montar a fórmula de um óxido de não metal. Nesse caso, a montagem da fórmula do óxido é bem mais simples, pois o nome do óxido informa a quantidade de átomos de oxigênio e a quantidade de átomos do não metal presentes na fórmula. Vamos ao primeiro exemplo, monóxido de dicloro. Esse óxido possui apenas um átomo de oxigênio, o prefixo é mono, e 2 átomos de cloro, o prefixo é di. Logo, a fórmula desse óxido é Cl2O. Não esqueça que, na fórmula de um óxido de não metal, o não metal vem na frente do oxigênio, pois ele é um elemento menos eletronegativo que o oxigênio. Trióxido de enxofre. A fórmula desse óxido contém 3 átomos de oxigênio, o prefixo é tri, e 1 átomo de enxofre. Para o enxofre não se coloca o prefixo mono. Então a fórmula desse óxido é SO3. Pentóxido de dinitrogênio. Esse óxido possui 5 átomos de oxigênio, o prefixo é pente, e 2 átomos de nitrogênio, o prefixo é di. Portanto, sua fórmula é N2O5. Beleza? Aprenderam direitinho? Show de bola! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado pela atenção, um abraço bem forte, estou indo, tchau, tchau, fui!